Ele é a própria paciência. Ele tem amor para te dar. Ele tem domínio próprio para te dar. Ele tem mansidão para te dar. Ele me curou dos meus maiores vícios. Nenhum médico aqui me curou. Eu lutava na força do meu braço para ser curado. Mas quando eu comecei a andar com Jesus, eu fui transformado. Como é isso? Não é mágica. É porque você começa a se satisfazer mais em ler algo sobre Jesus na Bíblia do que consumir pornografia, por exemplo. E quando eu consumia pornografia, eu tinha muita vergonha de voltar a ler a Bíblia. Era uma condenação. Mas o dia que eu falei assim, eu não aguento mais, eu quero sentir um prazer maior. A fé não é sobre sentimento, mas é óbvio que os seus sentimentos vão ser transformados quando você anda com Jesus. E sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas em mais um devocional. É aqui, né? Você que tá aí, um beijo no teu coração, viu? Jesus te ama demais, Jesus te ama demais e hoje tem uma novidade de vida para cada pessoa que está aqui. Mas antes nós vamos fazer juntos uma cirurgia da catarata. Um beijo no coração da minha médica que fez cirurgia catarata. Por exemplo, a doutora Ana Kemp. Doutora Ana Kemp está entrando aí com a gente, uma das melhores médicas do país. Essa que é a realidade. Você vai conhecer ainda a doutora Kemp. Aliás, tem que trazer a Kemp aqui para o estúdio. Boa. Tizan está num novo local, Tizan Digital, e eu estou muito feliz de estar aqui, né? Que esse lugar seja um lugar de evangelístico, como a gente falou há 2 minutos atrás aqui, eu e o Sansão e o Vitão que está aqui. Doutora Ana Kemp, nós vamos fazer uma cirurgia de catarata hoje. Você sabia, Kemp? Vamos fazer agora, hoje, nesta live, até as 9 da manhã, rapidinho, não é? Uma catarata. Vocês vão entender mais, o Espírito Santo falou demais comigo ontem, acompanhando a minha mãe na cirurgia da catarata. Você que está aí no gravado, já abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, mas segura aí. E eu te convido para estar com a gente ao vivo, né? Todos os dias às 8h08 da manhã, tá bom? De segunda a sexta e alguns finais de semana também. Então vai chegando aí Renato Rosa, Tati DBO. Tati DBO mora em Pederneira, né? Bem paulista mesmo, né? Pederneira. Como é que fala lá em Salvador? Pederneira. Não, fala de novo. Pederneira. Nossa, é muito diferente. Pederneira é quase que outra cidade, Tati DBO. O pessoal aqui de Soteropolitano da Bahia. Quem tá aí pela primeira vez, qual cidade você tá falando, né? Gislene, cadê o pessoal da Espanha aí, a Sanches, Tati Cássia? Há uma palavra de Deus para você. Sabe, momento de devocional é um momento de renovação de espírito, de alma, e que reflete no teu corpo. Corpo, alma e espírito. A Bíblia é bem clara, o Espírito de Deus fala com o teu espírito, porque tu tem um espírito aí, é o fôlego da vida, você tem um espírito aí. E quando há essa conexão entre o Espírito de Deus e o espírito do homem, do ser humano, a Bíblia é bem clara, a nossa alma fica aquietada, a nossa alma, ó, relaxa, ela é renovada. Momento de devocional, você fica em contato com Deus, buscando Ele através da Escritura e não uma religião, até você ser renovado. Quando você é renovado, quando você percebe que você está bem, renovado, diferente da forma que você entrou, acabou. Vai seguir teu dia, vai trabalhar, vai cuidar dos seus, vai ajudar as pessoas, vai dar um beijo no coração das pessoas, né? Que é pai recente, o Vitão aí é pai. Tá, já fez o teste? O ultrassom? Já, né? Já. Morfológico? Fiz, só que ainda não sei o sexo. Não sabe o sexo ainda. Vai descobrir só na hora que nasceu ou vai querer saber antes? Não, a gente pediu pra não saber. Ela tinha um palpite, mas a gente vai fazer o chá revelação. Ah, vai ter o chá revelação. Muito bom. Ó, por exemplo, vai chegando aí, o Vitão que tá aqui com a gente no estúdio, ele carrega agora uma novidade de vida. Qual que é a novidade de vida dele, Sansão? Vai ser pai. Vai ser pai. Já é, né? Já é. A partir do momento que já tem um embrião ali, já tem um ser ali, ele tem uma novidade de vida. Então essa novidade de vida mexeu com as estruturas dele. Essa novidade de vida faz com que ele ande de uma forma diferente. É ou não é? É. Pronto. Então é sobre isso que nós vamos falar, mas precisa haver uma cirurgia da catarata. Nós vamos fazer uma oração. Aninha, Carol, Bárbara. Eu só peço aí que você dispare o dedinho no coração e que você encaminhe para pelo menos 5 pessoas esse devocional. Já deu 4 minutos de live, então já deu tempo da maioria entrar neste início. Mas eu convoco você aí para
chamar aí pelo menos 5 pessoas, ou uma alma. Uma alma é mais importante que tudo para Deus. E aí você vai abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13. E nós vamos ler em diante até o 32. Até o 32. Tá bom, pessoal? Érica, olha, a Érica é de Salvador. Bia Mendonça, André Goulart, que é de Duque de Caxias, é ou não é? Pronto. Fernanda. Então, Jesus, muito obrigado por mais um momento de devocional. Seja bem-vindo nesse lugar. Cada pessoa que está aqui, homens e mulheres, cada pessoa, cada ser humano que está aqui, foi escolhido para estar aqui. No mundo espiritual, antes da gente abrir a live, o Pai chamou todos nós. Jesus, ele disse que ninguém chega até ele senão o Pai enviar. Essa que é a realidade. E quando chega até Jesus, Jesus não vai nunca excluir você. Independente do teu passado, independente do teu presente, ele nunca vai excluir você. Ele vai te amar. Amar, amar, até te constranger esse amor, capaz de transformar a tua vida, da água para o vinho. Essa é a transformação que Jesus faz. Então, Jesus, cada palavra que sair da minha boca, por favor, essa foi a palavra que o Senhor me deu. Mas se o Senhor quiser mudar, mude, Jesus. Se o Senhor quiser fazer tudo diferente daquilo que o Senhor colocou dentro de mim desde ontem, desde hoje cedo, muda tudo. Se o Senhor quiser curar nessa live, cura. Jesus, se o Senhor quiser responder algo específico para uma pessoa, que responda. Mas o que eu peço, de forma coletiva, é que todos possam sair daqui renovados e, principalmente, vendo uma novidade de vida. Amém. Amém. E amém. Você sabe que Jesus, ele sentou na mesa de várias pessoas. Ele jantava com várias pessoas. As pessoas que sentavam com Jesus não eram pessoas certinhas, bonitinhas. Eram também. Eram vários tipos de gente. Sentou já religioso, sentou gente rica, sentou gente pobre, sentou prostituta, sentou alcoólatra, sentou publicano que roubava dinheiro lá na política. Porque Israel era dominado por Roma, e aí Israel tinha que pagar impostos, e aí os judeus estavam envolvidos nisso. Então, Jesus, ele deixava todo mundo sentar com ele, ele não excluía ninguém, cara. Só que deixa eu te falar uma coisa, quando a gente senta na mesa com Jesus, a gente recebe o amor de Jesus. E é esse amor, sentado na mesa de Jesus, com tempo de qualidade, é capaz de nos transformar. Acabou. Você quer uma transformação? Você vive uma transformação genuína? Tô sem fôlego, fui levar minha filha na escola. Você foi levar correndo? Tá parecendo eu sem preparo físico. Você foi correndo? Então vamos ler aqui, gente, uma passagem onde a Bíblia diz que são os discípulos na estrada de Emaús, 2 discípulos no caminho de Emaús, que era uma aldeia que ficava a 10 quilômetros de Jerusalém. Uns falam 10, outros falam 11. Mas de fato, de caminhada de Jerusalém para Emaús, eu fiz uma conta vindo para cá, para Tizã, umas 2 horas a pé. Na época não tinha tênis não, Sansão, tinha chinelo. Nem era chinelo, era sandálias, né, que eles chamavam. Então, 10 quilômetros a gente pode considerar aí umas 2 horas andando no mínimo para chegar até essa cidade. 2 pessoas de bicicleta na Paula Gomes. Eu também sou Gomes. O Sansão também é Gomes, né? Só é Gomes. Então esses discípulos, o que aconteceu? Jesus foi para a cruz na sexta-feira, morreu e ressuscitou no 3º dia, no domingo. E aí as mulheres foram até o túmulo e não encontraram ele. A primeira mulher que encontrou ele vivo foi Madalena, Maria Madalena. Aí depois os outros discípulos, Pedro, por exemplo, foram até lá e também não encontraram ele enterrado, irmão. No túmulo.
Estava vazio. Só que 2 discípulos que sabiam disso, você vai ler aqui na história comigo, foram embora. Foram embora. 2 discípulos. Diz assim a Bíblia. Naquele mesmo dia, 2 discípulos, então assim, naquele mesmo dia, no dia que alguns viram que Jesus não estava morto. Alguns viram que Jesus estava vivo. Naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam em direção à cidade de Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. No meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou, mas não o reconheceram. Isso aqui mexe muito comigo, cara. Lucas 23. Lucas 24, Lucas capítulo 24. Alguém anota pra mim pra eu preencher aí, fixar na live? Lucas capítulo 24, versículo 13 a 32. Cara, veja só. O Camp, não existe coincidência. Tem alguma coisa dessa passagem que ainda precisa entender, porque sábado foi a minha... O cara tá louco! O céu vai descer, eu quero saber. É muito legal. Tem gente que pode achar, o cara tá louco ali. Não é, gente, é uma alegria. Eu já chorei tanto na minha vida. Eu já quis me matar por 3 vezes. Aquele lesco-lesco todo que você já sabe. Depressão, cachumba com 30 anos de idade. Sabe? Mentia muito. Era um inferno na minha vida. Vivia na prostituição. Era um perfeito prostituto. Essa que é a realidade. Nos piores lugares eu já fui. Me envolvi já com muita coisa nesse mundo. E aí, eu só reclamava, eu só murmurava, eu só me vitimizava, eu só chorava, eu não tinha fé, eu acreditava em Deus. E aí chegou um momento que eu recebi uma alegria que Jesus disse pra mim, nunca mais essa alegria será tirada. Então quando eu leio, por exemplo, algo que a Kemp escreveu aqui, tem alguma coisa dessa passagem que ainda precisa entender, porque sábado fui à missa e foi essa mesma passagem foi lida. Então é esta passagem que vai fazer com que tudo muda. Essa passagem, ela é incrível. Então, vamos junto comigo, prestem bem atenção, o Espírito Santo já está tocando nas pessoas aqui. Não de uma forma religiosa, de uma forma como, Bruno? Eu vou dizer uma para você, paternidade. Um pai querendo falar com o filho. Um pai que estás nos céus querendo falar com o filho. E peraí se você teve problema com teu pai como eu. Peraí se você teve problema com um pai como eu. Se você tem problema até hoje com teu pai, espera aí. Eu sinto muito por isso. Mas um pai que estás nos céus é capaz de preencher uma ferida que existe aí dentro de você. Que talvez você ainda nem perceba, mas segura aí. Certo? Então olha só. 2 discípulos foram embora. Depois dessa notícia. Você é loucão, meu. Um cara tá vivo. Um dia eu escutei. Bruno, você não acredita que Jesus está vivo, né? Não é possível. E eu dei risada no espírito, falando, em breve você vai ver aquilo que eu vejo. Aquilo que milhões vê. Eles foram embora. Só que de repente Jesus apareceu, Camp. Julie Borges, Nancy Cristina, Tarsila, presta atenção. De repente eles estão andando 10 quilômetros, no mínimo 2 horas de caminhada, e no meio deles aparece Jesus andando junto com eles. Rapaz, Jesus não apareceu de boina. Jesus não apareceu disfarçado. Jesus apareceu. Só que a Bíblia diz que eles não o reconheceram. Eles não conheceram Jesus há um dia atrás, ou uma semana atrás. Eles eram discípulos. Eles andavam com Jesus. Vamos considerar aí 2, 3 anos? A Bíblia não diz, mas eles eram discípulos. Eles já andavam com Jesus faz tempo. Você vai ver aqui que eles já conheciam Jesus de profundidade. Olha só. Jesus perguntou para eles, o que vocês estão discutindo tão compenetrados? Eu estou lendo a tradução A Mensagem, que é uma tradução parafraseada, como a nova tradução da linguagem de hoje. Fica mais fácil. Olha como é fácil você ler a Bíblia. Mas não é sobre ler a Bíblia de forma racional fácil. É sobre você receber uma revelação, e eu creio que todos sairão daqui enxergando uma novidade de vida. Há uma novidade de vida para você. Jesus faz a pergunta, o que vocês estão discutindo aí? Eles pararam, cheio de tristeza,
como se tivesse perdido o melhor amigo. Essa é a situação dos caras. A situação dos caras é essa. Triste, como se eu tivesse perdido o meu melhor amigo, cara. A outra tradução, você tá com a NVI aí? Não, né? Tá? A outra tradução diz o seguinte: eles estavam entristecidos. Acho que a NA diz a mesma coisa, entristecidos. Eles estavam tristes. E esse entristecido é totalmente decepcionado. E talvez você esteja decepcionado com a vida. Talvez você não aguenta mais viver a vida do jeito que você está vivendo. Talvez você tenha tudo, mas está faltando algo dentro de você. Olha lá, pararam entristecidos. Eles estavam entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. Rapaz, o babado tá solto. Tá todo mundo sabendo. Tá amarrado em nome de Jesus se alguém dessa sala se envolve em fofoca. Porque isso não vem do Espírito de Deus. Isso vem da natureza humana, que é contrária ao Espírito humano. Ou o Espírito de Deus. Mas veja, era uma notícia que todo mundo de Jerusalém sabia. Jesus morreu. Você não está sabendo disso, não? Olha isso. E ele perguntou, o próprio Jesus: e o que foi? Isso é bom demais. E o que foi que aconteceu? Eles disseram: olha, as coisas que aconteceram a Jesus, o Nazareno. Ele era um homem de Deus. Olha isso, os caras conheciam, eles eram discípulos de Jesus. Ele era um homem de Deus, um profeta, que falava e fazia como ninguém. Era abençoado por Deus e amado pelo povo. Lembra quando Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho? Era festa. Ele era amado pelo povo, ele era abençoado por Deus. Esses discípulos viram Jesus curar, irmão. Fazer milagre. Mas nossos líderes e principais sacerdotes o traíram. O sentenciaram à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse o libertador de Israel. Está aqui um gatilho da tristeza deles. Nós tínhamos esperança que ele seria o homem capaz de libertar, o homem de Deus, capaz de libertar a gente do domínio de Roma, libertar Israel. Mas hoje é o terceiro dia, era domingo, mas hoje é o terceiro dia que tudo aconteceu. E algumas das mulheres do nosso grupo nos deixaram confusos. Escute isso. Hoje de manhã, bem cedo, elas estiveram no túmulo. Não encontraram o corpo e voltaram para a história de terem com a história de terem visto anjos e que esses afirmam que ele está vivo. Ou seja, Maria Madalena, a mãe de Jesus, Maria, já tinha falado para eles que o cara não estava lá. Eles vieram com essa notícia aí. Mas deixou a gente confuso. Como assim um cara vive? Jesus não está mais lá. Hoje de manhã bem cedo, elas estiveram no túmulo. Não encontraram o corpo, voltaram com a história de terem visto anjos e que afirmam que ele está vivo. Alguns dos nossos amigos foram ao túmulo para verificar e o encontraram vazio, como as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então eles tinham essa notícia. Não só das mulheres, mas dos homens também. Pedro, por exemplo. E aí Jesus suspirou no versículo 25 e perguntou: vocês não entendem? No versículo 25 da tradução NA diz: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Vocês não entendem como demoram para crer? Por que não acreditam em tudo o que os profetas disseram? Não percebem que tudo isso tinha de acontecer, que o Messias tinha de sofrer antes de entrar na glória? Então ele começou do princípio com os livros de Moisés e percorreu todos os profetas, explicando tudo o que as Escrituras diziam a respeito dele. Eu já vou explicar.
Não tem como eu seguir sem você entender isso daqui, em nome de Jesus, cara. Quando a gente está lendo isso daqui, deixa eu te falar, você que está aí na live, eu não sei que cidade você se encontra, mas quando nós estamos lendo esta passagem, o Espírito está sendo enviado aí. A palavra está sendo lançada na tua casa. E não volta para cá. Já era. Sua vida muda hoje. Olha isso, eles não enxergavam Jesus. E Jesus, com toda a paciência, disse para eles: como é que vocês não entendem? O que a Bíblia está dizendo para a gente? Jesus, ele começa, isso aqui que mexe muito comigo. Ainda sem eles verem que era Jesus, Jesus, com toda a paciência, ele pega e começa desde o princípio, lá nos livros de Moisés, Gênesis, até Deuteronômio. Todos os livros que Deus usou Moisés para escrever. Ele começa desde Gênesis, no início da Bíblia. Depois ele vai para todos os profetas, desde Josué, Daniel, Jeremias, Isaías, profetas maiores, profetas menores. Não precisa guardar isso. Mas ele começa de Gênesis até os profetas. Ou seja, ele vai por todo o Antigo Testamento da Bíblia, na qual, por exemplo, os judeus chamam de Torá, para mostrar ele mesmo, Jesus. Jesus está desde o início de Gênesis. Desde o início de Gênesis, a Bíblia vai contando, apontando para a vinda do Messias. E Jesus faz isso com aqueles caras que andaram com ele e não reconheciam que ele está vivo. Então você vê que não adianta você viver de milagres externos, não adianta você viver de bênçãos. Não adianta você construir império, riqueza, empresas multimilionárias. Não adianta nada disso. Em algum momento da sua vida você vai perceber um buraco no teu estômago, na tua alma. Eu gosto de dizer, você vai perceber que você tem um umbigo dentro de você. Você vai perceber que você tem um umbigo, e nesse umbigo tem um espaço vazio. Porque o cordão umbilical foi cortado. E somente Deus capaz de religar, por isso que religião significa religar, religare você a Ele. Então preste atenção, Jesus ele vai para as Escrituras, ele vai para a Bíblia, igual nós temos aqui há 1051 dias, só na Bíblia, só no mesmo livro. Então, ontem eu estava falando com a minha mãe a respeito disso, a gente foi acompanhar ela na cirurgia de catarata, e a médica me explicou como é a cirurgia de catarata. Cirurgia de catarata é a seguinte, veja se você entende. Se você entender, todo mundo vai entender, porque, né, você está aqui na minha frente. Todo mundo tem uma lente nos olhos, uma lente natural. Todo mundo. Essa lente chama cristalino. Com o passar do tempo, da idade, 60 para cima, as pessoas começam a enxergar menos. Porque essa lente começa a ficar opaca. E aí começa a vir a catarata. A pessoa começa a enxergar a vida escura. A minha mãe não enxergava cor, velho. Por exemplo, isso aqui, vermelho, ela não enxergava isso aqui vermelho, como a gente enxerga. Então ela precisou fazer a cirurgia da catarata, que é o quê? Em resumo da ópera, como diz meu pai. E como diz lá na Bahia. Rapaz, 100%. Troca de lente. Tira a lente natural, tira a lente da natureza humana. O Kemp, tira a lente e coloca uma outra lente. Rapaz, minha mãe saiu de lá, eu tô enxergando tudo. E eu falei, é isso aí que Jesus faz. O Espírito Santo veio pra mim, eu faço isso nessa geração. Eu faço catarata, eu troco as lentes. Um dia eu cheguei para um tio meu, um beijo no coração dele, querido, e eu falei assim, tio, as lentes foram trocadas, mas a sua também vai ser. Espera, vai chegar. Quando você começa a ler a Bíblia, o próprio Deus vai te convidando a enxergar a vida de um outro ponto de vista, na qual eles ainda não enxergavam. Eles estavam andando com Jesus Cristo, irmão. E ainda não tinham sido trocado as lentes. Como a Kim falou, até domingo, eu não entendo essa passagem até hoje. Você vai entender, se é que você já não está vendo. Calma. Então a catarata, ela pega, levanta, tira a lente natural, chamada cristalino, aspira o olho e, coloca uma nova lente. Jesus Cristo veio fazer isso. Jesus veio fazer isso há 2000 anos atrás.
Bruno, mas por que ele teve que ir para a cruz? Olha lá, minha mãe tá até aí já na live, tá enxergando tudo. Mãe, quantos dedos tem aqui? Há 2000 anos atrás ele veio fazer isso. Vocês vão começar a ver aquilo que vocês não viam antes. E o caminho é Bíblia. Porque olha, Jesus fala sobre ele desde Gênesis para os caras. E aí olha o que aconteceu. Eles estavam indo para uma cidade que ficava a 10 quilômetros de Jerusalém. Quando chegaram à entrada da cidade de destino deles, Jesus fez como se fosse seguir adiante. Foi embora. Já falei muito com esses caras. Mas eles insistiram. Ou seja, ficou ali um debatezinho. Insistiram o quê? Fique e jante conosco. Já é quase noite. O dia já se foi. Fica com a gente. O dia já se foi. Vai voltar para Jerusalém. Fica aqui com a gente. Vamos entrar aí em Emaús. Então, Jesus foi com os dois. Eles tinham uma casa lá. Eles estavam voltando para aquela vida que eles saíram enquanto Jesus estava vivo. E foi isso que aconteceu. 2 pontos. Ele se assentou à mesa com os dois, tomando o pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles. Neste momento, os olhos deles se abriram e eles o reconheceram. Então Jesus desapareceu. Então eles reconheceram. É Jesus Cristo. Ele vive. Só que aí Jesus saiu da frente deles. Porque não precisa mais ver com esses olhos naturais. Você já recebeu uma nova lente. A lente dos olhos espirituais. Jesus está vivo. Não é isso? Nosso calendário não está em 2023? Depois de Cristo? Não é isso? O ato mais importante de forma global de toda a história, de todo o planeta Terra, é alguém ter dividido a história no meio, em antes e depois. É o evento mais importante da face da Terra. Mas não adianta eu saber que é o evento mais importante. Qual a prova disso? A prova é esses dois que andaram com Jesus durante muito tempo. São esses dois. Como é o nome do cara lá de Salvador, do terceiro ano? Tarsis. Pronto, só entre nós. Tarsis, um beijo do coração, piadinha interna. Impressionados, comentavam: não sentíamos um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho, enquanto nos explicava as Escrituras? Um olhou pro outro e falou assim: mano, era Jesus que estava com a gente o tempo todo e a gente não via. Não é verdade que nosso coração ardia quando eu entrava nas lives para ouvir a palavra, para ouvir sobre a Escritura? Não é verdade que meu coração ardia? É isso que Jesus faz até hoje. Ele coloca um fogo dentro de nós. E como Jesus nos falou ontem na live, Jesus, quando a Bíblia diz que é como um fogo dentro de você, Jesus é como um bombeiro salvando a humanidade dos seus incêndios. Jesus, anote isso, é como um bombeiro. Eu escrevi na minha Bíblia, escreva na tua Bíblia. Ele me deu isso ontem. Eu sou como um bombeiro, Bruno, salvando a humanidade dos seus incêndios. Sem julgar, sem condenar, eu salvo. Não interessa se você é ateu, jebuseu, fariseu, candomblé, espírita, católico, evangélico. Não interessa. O que muda é quando você vê Jesus de uma forma pessoal. E eu não sei se você percebeu, mas tem uma ordem, tem uma etapa. Eu não sei em qual etapa você está dessa caminhada. A fé é um caminho. A etapa é: começo a andar com alguém aqui, por exemplo, no Cola na Videira, que me ensina a ler a Bíblia. Chega um momento que eu falo: Jesus, entra na minha vida.
janta com a gente, fica comigo. Chega um momento que é inevitável, porque o coração começa a pegar fogo. E aí você fala, entra na minha vida. Não tem aquela música? Entra na minha vida. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Mexe Minha estrutura. Eu tô com o medley aqui. O próximo você vai fazer junto comigo aqui. Bora. Ele quer mexer com as suas estruturas hoje. E eu não sou capaz de fazer você ver. O fato é, somente um ser divino é capaz de abrir os seus olhos e os meus. Porque houve uma abertura de olhos, houve uma cirurgia de catarata, troca de lentes. E o caminho foi a Bíblia, foi as Escrituras. E quando isso é feito, eles voltam para... Aí se você for seguir a história, eles voltam para Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, porque do alto descerá poder sobre vocês. O Espírito Santo. Não um poder místico, não um poder cabalístico, não um poder capaz de só ficar curando gente. Não, um poder de ter a certeza. Eu sou filho, filha de Deus, graças a Jesus. O poder de confiar nesta verdade. Ontem eu estava falando com uma pessoa que foi usada por Deus no direct e eu perguntei para ela sobre a novidade de vida e ela falou para mim que está aguardando. Bruno, eu creio que está próximo a novidade de vida. Eu estou esperando em Jesus. Talvez você pense dessa maneira também, que você está esperando uma novidade de vida. Eu convidei você para entrar nessa live ontem nos stories para te falar que você iria receber uma novidade de vida. Vocês, 100 almas que estão aqui. Deus quer te entregar uma novidade de vida hoje. Só que quando Ele fala isso para tua mente aí agora, você pensa em algo que você vê com os olhos. Sucesso de uma cirurgia, cura, restauração familiar, restauração financeira, novas conexões, novas ideias, novos negócios, mudança de emprego, saída do desemprego. Isso são os que os seus olhos veem. Mas a novidade de vida não vem do que os olhos vê, não vê. Tipo assim, mano, a minha novidade de vida... Eu vou dar um exemplo pra você. Hoje de manhã, eu vivi uma novidade de vida com a minha filha. Eu fiz um café da manhã top pra cuidar do meu corpo. E aí, a Betininha tava no berço. Eu tinha falado pra ela sobre tudo isso que eu tô falando pra vocês. E ela tava em pezinha no berço assim, Sansa. E a Betina, pela primeira vez, me deu beijos, foram 5, no rosto. Não, mas antes ela tava dando beijo assim, ó. Agora ela tá fazendo assim. Fazendo barulho. Isso é uma novidade para a minha vida como pai. Recebi os primeiros 5 beijos da minha filha, Betininha. Betina significa promessa de Deus. A Betina, na minha vida e na vida da Bruna, é um milagre que a gente vê com os próprios olhos. Mas não é esta novidade de vida que eu carrego. É uma novidade de vida, mas não é essa novidade de vida suprema. A novidade suprema de vida que eu carrego é ver Jesus em todo o tempo. Na alegria, na tristeza, no deserto, na calmaria, no barco, com tempestade, sem tempestade, indo no pronto-socorro com a minha filha que estava gemendo de dor, indo com a minha mãe fazer a cirurgia de catarata, vindo até a Tizã, olhar Jesus nos detalhes, perceber Jesus em tudo, em todo o tempo. A novidade de vida é que você pode andar com Ele, irmão. Cara, é isso que o apóstolo Paulo recebeu. E ele não merecia, aos olhos humanos, receber. Porque talvez você esteja aí falando assim, não, eu já xinguei tanto Deus na minha vida, que você acha que Deus tá ligado nesse xingo que você dá nele? Deus é Deus, filho. Deus quer resgatar você. Você pode ter questionado Deus, você pode estar em dúvida, você pode estar triste, em depressão, você pode estar em qual cenário for da tua vida. O apóstolo Paulo mandava prender todo mundo que estava colado na videira. Ele tinha raiva dos cristãos. Ele tinha raiva de quem andava com essa novidade de vida. E Deus escolheu ele
para ser o maior apóstolo, para ser dos líderes da humanidade, depois de Jesus, um dos maiores líderes. Se você não sabe disso, vai no Google. Um dos maiores líderes depois de Jesus é o apóstolo Paulo. Foi o apóstolo Paulo. Um beijo no coração dele. Mas ele morreu. Ele não está vivo. Só para você saber. Ele vai ressuscitar um dia, na volta de Cristo. Como você e tua família. Como eu e minha família. Como o Sansão e a família dele. Mas Jesus está vivo, ele ressuscitou. Ele é o único. E quão difícil é para mim ministrar essa mensagem? Quão difícil é para mim falar para você isso? Porque não existe técnica, não existe método, não existe exemplos, não existe pirueta, não existe falar em línguas, não existe nada que possa fazer que não seja uma ação divina para você enxergar ele. O apóstolo Paulo mudou até o nome, ele se chamava Saulo. Deus perdoou ele. Deus perdoa, irmão. Ele escreveu: fomos sepultados com Jesus na morte pelo batismo. Quem nunca se batizou, o convite é: se batize. Manda um direct para mim aqui. Se batize. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Você que está aí, Deus te trouxe para ouvir essa mensagem. Presta atenção. Talvez você ainda esteja pensando: mas eu não posso viver em novidade de vida porque meu marido saiu de casa, porque minha esposa saiu de casa, porque meu filho está viciado em drogas, porque meu filho está na bagunça, está na rave. Talvez você esteja pensando isso. Está errado. Deus trouxe você aqui para você andar em novidade de vida exatamente aí onde você está. Porque foi assim com os 2 discípulos que estavam indo embora da promessa, que estavam indo voltar para a vida dele. Deus te trouxe até essa live para falar: vem, continua. O maior interesse de Deus é fazer você enxergar, porque é esta novidade de vida que vai sustentar você. Quando eu vi minha filha na UTI, foi esta novidade de vida que sustentou eu. Foi essa novidade que me sustentou. Você pode estar no hospital, você pode estar em casa, você pode estar na casa de alguém porque você não tem uma casa própria. Não importa. Se você começar a viver baseado nesta verdade, acabou. Bruno, então tá, eu quero. Então você tem que começar a falar para Jesus Cristo que você quer. Porque ao ver Jesus, eles não enxergaram Jesus. Precisou ter uma abertura de olhos. Então você tem que pedir. Tem que pedir. Se você não ver essa novidade de vida, você vai passar do deserto, você vai entrar na terra prometida igual o povo de Israel. Você vai querer voltar para o Egito. Você vai tirar os olhos de Deus, você vai desconectar da fé. Porque é isso, cara, que Jesus me falou. Eu falei: cara, como é que a gente pode, Jesus, explicar isso pro povo, cara? Que tá todo mundo na correria aí, 8h49 da manhã, trabalho, um monte de meta pra entregar, operação forte, chefe já enchendo o saco. Você já recebeu mensagem já cobrando, você tem que entregar um negócio talvez difícil hoje. Eu sei. Mas presta bem atenção, cara. Fala do povo de Israel aí, que ia voltar para o Egito. O povo de Israel foi liberto da escravidão. E Deus falou: olha, eu vou enviar vocês, eu vou caminhar com vocês, eu vou levar vocês até a Terra Prometida. Antes deles chegarem na Terra Prometida, eles ficaram no deserto, era para ficar 1 mês, mas ficaram 40 anos. Porque durante 40 anos eles desejavam voltar para o Egito. Como esses 2 discípulos estavam desejando voltar para a cidade natal deles. Para a cidade que eles moravam. Por quê? E Moisés não. Moisés queria entrar na Terra Prometida. Por quê? Porque Moisés tinha um encontro na tenda do encontro com Deus. Essa tenda do encontro está disponível depois que o véu rompeu. Depois que do dia de Pentecostes, nós estamos na melhor geração. Porque eu posso ter um encontro com Jesus todo o tempo. Eu posso andar com Ele, cara. Só que você percebe que a gente não palpa isso? Isso é fé, irmão. Só que você tem que falar: eu quero esta fé. Eu não quero saber como. Eu quero esta fé. Até você receber, tu tem que pedir. E pedir
seja aqui no Colo na Videira ou em outro lugar, você precisa estar conectado com isso. Porque é isso daqui que vai abrir os seus olhos. O próprio Jesus, o Messias, o Cristo, o único capaz de redimir a humanidade a Deus. Ele mesmo estava lendo a Bíblia para os caras, no Antigo Testamento. Ele mesmo estava lendo a Bíblia para os caras. Por quê? Para mostrar que o caminho de abertura dos olhos está aqui. Quanta gente eu não vi sendo transformada. A minha esposa, começando pela minha esposa. Talvez você não conhece minha esposa ainda, Bruna. Um beijo no teu coração se estiver aí, te amo. Ela tinha raiva de Jesus. Mas quando ela começou aqui, acabou. Ela começou a ouvir a palavra. Deus usou o jumento aqui, irmão. Deus quer usar você para salvar outras pessoas. Se você já vê, se você está apoiado nesta novidade de vida, você precisa passar isso para as pessoas. Da forma que Deus quer que você faça. Seja pessoalmente, seja virtualmente, seja no trabalho, seja fora do trabalho, seja comprando pão, pizza, indo na padaria, indo no supermercado. Eu não sei. Amigos. O fato é, eu entro aqui 1051 dias, velho. 1051 dias é pra me aparecer? Tá amarrado, derruba o cara. É pra que você veja. Por que eu me conectei com esse jovem aqui de 23 anos da minha frente? Porque ele falou pra mim que ele tava com fome e sede de querer entender a Bíblia. Na hora ali o Espírito Santo falou, ele quer ver a novidade de vida, Bruno, e eu quero mostrar pra ele. Então eu paro tudo pra isso. Porque isso é o que nos sustenta eternamente. Então presta bem atenção. O único pedido de Deus é que você se arrependa. O único pedido de Deus é que você fala, eu me arrependo do jeito que eu vivi até agora. Eu aceito que os meus pecados estão perdoados. Eu aceito que eu sou pecador. Mas eu quero ser aperfeiçoado pelo Criador. Eu aceito que eu sou pecador. Mas eu quero ser transformado pelo Criador. Eu aceito que sou pecador. Mas eu quero ser transformado pelo Criador. Isso precisa sair de você. Bruno, eu quero começar a ler a Bíblia. Começa aqui com a gente. Você vai ler o livro de Lucas. Você precisa... Bruno, quero começar a ler a Bíblia. Por onde começo? Por que você quer começar a ler a Bíblia? Qual que é o seu desejo, Ana Paula? Só para você ser usada por Deus. Qual que é o seu desejo? Você quer começar a ler a Bíblia, certo? Você escreveu aí. Por quê? Fala para mim, por quê? Rapidinho, tem um delay aqui na live. Rapidinho, por que você quer ser... Você percebeu que sua vida mudou? E eu creio, cara, na verdade, esse é o meu pedido para Jesus, que pelo menos uma alma, mas minha oração é para todos. Cara, meu coração tá ardendo. E eu quero já te acrescentar, se seu coração tá ardendo, se tá batendo diferente aí dentro de você, é porque tá próximo a abertura dos seus olhos. Porque foi assim com esses dois meninos. Olha lá, conhecer Jesus profundamente. Então você precisa ir para o livro de Lucas, que conta a história de Jesus. Ou Mateus, ou Marcos, ou João. São os 4 evangelhos. Por onde eu começo? Minha sugestão, Lucas. Por quê? Lucas falava para um público que era não judeu. Então a linguagem é mais fácil. No livro de Lucas, você vai ler o livro de Lucas, sem pressa. Vai no teu jeito, na tua necessidade, na tua fome. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Deus me conduza. Fala assim, Deus me conduza, mas vai pro livro de Lucas. Agora, a maioria das pessoas, quando eu pergunto, você quer ler a Bíblia para quê? Porque eu preciso de fé. Então eu vou te falar, você precisa de fé? Então você precisa conhecer quem Jesus é. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele é o autor da fé. Se Jesus é o autor da fé, eu preciso ir para a Bíblia para olhar para ele, para conhecer ele. Por isso que Jesus, eu vou ler de novo aqui para você ver. Essa parte é a parte principal. Jesus começou do princípio, desde Gênesis, com os livros de Moisés, que Moisés escreveu, e percorreu por todos os profetas, todo o Antigo Testamento, explicando tudo o que as Escrituras diziam a respeito dele. Então, quando você lê um versículo, você tem que ver Jesus. Cadê Jesus aqui, ó? Salmo 23. Bora. Salmo 23. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum,
porque tu estás comigo. Tu quem? Jesus. Nunca tente levar a palavra de Deus sem conhecer quem Ele é. Senão em algum momento você vai cansar, em algum momento você vai se frustrar, porque a sustentação de levar a palavra... Quem me sustenta 1051 dias aqui? Eu queria ter começado o Cola na Videira, que Deus já tinha falado em 2016, em 2019. Mas foi em 2020. Quando Ele chamou. Ele manda chamar. Olha lá. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe pelo deserto, eu não temo mal nenhum, porque eu sei quem estás comigo. Cara, eu estava conversando ontem com minha mãe. Tem uma pessoa muito querida na Bahia, que eu não vou obviamente dizer o nome dela, mas desde que eu era pequenininho, até hoje ela não viu quem Jesus é. Até hoje ela está na igreja, vive de milagres, fazendo promessa. Escute, fazendo promessa. Cumprindo o protocolo religioso. Buscando bênçãos. Fazendo voto com Deus. E cadê Jesus? Cadê você sentar na mesa com Jesus Cristo e falar: Jesus, eu quero te ver hoje no quarto. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, irmão. Jesus, ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso que ele está dizendo. Então eu preciso ver Ele para poder deitar nos braços de meu Pai. Você entende isso, cara? Você recebe isso no teu espírito? Bruno, eu ainda não vejo, mas eu peguei algo aqui novo. Quem se identifica com isso? Eu recebi algo novo. Ele tem paciência. Ele é a própria paciência. Ele tem amor para te dar. Ele tem domínio próprio para te dar. Ele tem mansidão para te dar. Ele me curou dos meus maiores vícios. Nenhum médico aqui me curou. Eu lutava na força do meu braço para ser curado. Mas quando eu comecei a andar com Jesus, eu fui transformado. Como é isso? Não é mágica. É porque você começa a se satisfazer mais em ler algo sobre Jesus na Bíblia do que consumir pornografia, por exemplo. E quando eu consumia pornografia, eu tinha muita vergonha de voltar a ler a Bíblia. Era uma condenação. Mas o dia que eu falei assim: eu não aguento mais, eu quero sentir um prazer maior. A fé não é sobre sentimento. Mas é óbvio que os seus sentimentos vão ser transformados quando você anda com Jesus. A minha oração é que as escamas caem, como ele curou um cego. João capítulo 9, Tati Debel escreveu aí. Como as escamas que caíram dos olhos do apóstolo Paulo. Paulo ficou cego por 3 dias. Mas quando abriu os olhos, a vida dele mudou. A gente podia aqui só agradecer nesse momento. A novidade de vida é essa. Ele vive, Ele perdoa pecados, Ele faz você nascer de novo, Ele me fez nascer de novo, e Ele nos leva para a Nova Jerusalém. Que isso, Bruno? A Nova Jerusalém. Que isso, Bruno? Eternidade. A Bíblia diz: não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, não vai ter mais ódio para a humanidade que se entregar por Jesus, para Jesus. Quem se entregar para Jesus, quem falar: Jesus, entra na minha casa, Jesus, entra na minha vida, eu quero crer apenas no Senhor, eu quero amar o Senhor sobre todas as coisas. Não é sobre performance de quem prega, quem não prega, quem ora, quem não ora por alguém. Não é sobre isso. É sobre você entregar a sua vida para Ele. Quem nunca teve esse ato, não para ser visto aqui na live, senão você já tem sua recompensa, ser visto.
Mas se você tá queimando aí o teu coração e você nunca fez isso, como uma cliente nossa, a Miriam, recentemente fez, escreve assim: eu entrego a minha vida a Jesus. É importante você materializar, mas se você não quiser escrever, mas quiser falar onde você está, resolve do mesmo jeito. Jesus, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Se você que já entregou lá atrás, mas sente que tem que fazer isso de novo, faça de novo. Eu entreguei minha vida para Jesus várias vezes, até eu entender que eu nunca tinha entregado. Era só uma perseverança. E isso já fazia parte do treinamento. Mas chegou um momento que, de fato, eu entreguei tudo. Hoje eu tenho uma empresa que Ele me deu. Eu nunca planejei isso. Eu e Bruna somos sócios, minha esposa. Quando a gente passa por uma dificuldade financeira, quando a gente passa por uma dificuldade, por exemplo, de fluxo de caixa, eu preciso lembrar que eu não ando sobre o fluxo de caixa. Eu não ando sobre a performance das vendas. Eu ando sobre uma novidade de vida em todo o tempo. Essa novidade de vida se chama Jesus Cristo. A Gislene, o Gedilson, eu, a auxiliadora, Tatiana, eu entrego minha vida para Jesus. Talvez alguns ainda eu não posso fazer isso porque eu já sei que à tarde eu vou cheirar cocaína. Eu já sei que à tarde eu vou chapar. Hoje eu combinei um happy hour com meus amigos, então eu não posso entregar minha vida para Jesus. Talvez você esteja pensando isso. Não, vai vir um feriado aí. Depois do feriado, eu entrego a minha vida para Jesus. Porque no feriado já está previsto eu chapar o globo em todo o tempo. Eu já fiz isso milhares de vezes. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Faz isso não. Eu quase me matei por 3 vezes. O convite é agora. A sua vida não vai se tornar chata. Tem gente que pensa, Vitor, que por entregar a vida para Jesus eu vou viver uma vida chata, religiosa. Nada disso. Você vai viver em novidade de vida. Você vai enxergar uma novidade de vida, glória. Eu creio que pessoas estão sendo transformadas. Ou seja, a catarata foi feita. A cirurgia da catarata. Lentes foram trocadas. Lentes. Sai a lente natural do olho e entra a lente espiritual de Jesus. Os olhos de Jesus. Agora você vai olhar para as pessoas diferente hoje. Agora você vai enxergar, quando você vê uma notícia ruim, você vai enxergar essa notícia ruim de uma forma diferente. Agora você vai conseguir declarar sobre a tua própria vida: eu não temo mal nenhum, porque eu sei que Jesus Cristo estás comigo. Eu estou andando no vale da sombra da morte. Eu estou andando num lugar que eu não queria andar, mas eu sei que estás comigo. José do Egito viveu isso. Davi, quando perdeu o reinado, traído pelo próprio filho, ele viveu isso. Davi, você perdeu o reinado. Vamos matar esse cara aqui. Para quê? Eu vivo em novidade de vida. Eu sei quem estás comigo. Eu não temo mal nenhum. E como o apóstolo Paulo disse, se eu ainda morrer é lucro. Morrer é lucro, eu vou para o melhor lugar, porque eu entreguei minha vida para Jesus, e Jesus promete para mim que existe um lugar melhor. Se eu morrer é lucro, então eu vou em frente. Por exemplo, você tem medo de falar em público, como eu tinha? Como a gente treme na base quando vai falar em público, não é isso? O medo parece que vai morrer. É ou não é? Quando tem os medos, parece que vai morrer. Você tem que pensar sobre isso. Ainda que eu morra, é lucro, então eu vou. Mesmo com medo. Trabalhe hoje como se você estivesse trabalhando como quem tem uma novidade de vida. Você que entregou sua vida para Jesus, você que já te entregue. E todos que, mesmo que não entregaram, não tem problema. Sua hora vai chegar. Se tem uma coisa que o jumento é aqui, é teimoso. Liga pro meu tio. Liga pra minha mãe. Liga pra Bruna e pergunta se eu sou teimoso ou não. Sou muito. Não vou desistir.
Vou entrar aqui 3.000 vezes, se Jesus permitir, para esperar você, nem que seja na live 3.000. Que live nós estamos aí? 1051. Na live 3.001, o Sansão vai entregar a vida dele para Jesus? Eu vou esperar então a live 3.001. Porque eu vivo em novidade de vida, irmão. E isso é em todas as áreas da minha vida. Eu carrego isso em todas as áreas da minha vida. E isso é uma improbabilidade. Espírito Santo faz. Espírito Santo faz. Jesus, nós dependemos de Ti. Ainda que olhos não forem abertos hoje, nós sabemos que existe um plano maior. Nós sabemos que tudo já faz parte de um plano. Mas o nosso clamor, assim como o Senhor ouviu o clamor de um povo, do teu povo pedindo socorro, lá no Egito, o Senhor disse para Moisés: eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Nós estamos clamando aqui nesta sala, eu, Sansão e Vitor. Eu, Sansão e Vitor. Nós estamos clamando para que as pessoas todas dessa live, ainda hoje, veja a novidade de vida. Ainda hoje. Capaz de curar qualquer buraco, vazio, falta de fé, falta de domínio próprio, falta de mansidão, falta de longanimidade, falta de domínio próprio, mansidão, falta de alegria. Jesus, nós dependemos de Ti. Eu não tenho fé de que nós estamos passando vergonha para declarar isso, sem saber quem está na live. É pela fé que nós estamos aqui. O apóstolo Paulo escrevia cartas e não sabia onde essas cartas iriam chegar, e essas cartas chegaram. O Novo Testamento chegou, escrito por um homem preso, que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, como ele mesmo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque eu ando em novidade de vida. Aprendi que em toda e qualquer situação a força não vem de mim, a força vem dele, ele me fortalece. Eu estou satisfeito. Posso passar necessidade como posso ter fartura. Não é isso que me supre. Como Agur disse, quem, Bruno? Agur, não me dê pobreza e não me dê riqueza, me dê apenas o que é necessário para eu não esquecer que existe uma novidade de vida me conduzindo até a Nova Jerusalém. A partir de hoje as suas orações vão mudar, mulher. A partir de hoje as suas orações, homem, vai mudar. Ô macho, suas orações vão mudar hoje. Vai mudar como, Bruno? Para de pedir riqueza. Para de pedir para Deus resolver essa pobreza. Começa a pedir aquilo que é necessário para que você ande. E o que é necessário, Bruno? Está escrito. Viver em novidade de vida, enxergando Jesus. Em todo tempo. Enxergue Ele. Veja Ele. Nos mínimos detalhes. Veja Ele nas salas de reunião onde você pisar hoje. Veja Ele na padaria, no supermercado. Veja Ele fazendo arroz, bolinho de fubá que você vai mandar aqui para Tizã. Veja Ele. Veja Ele. E vai pedindo, eu quero ver. Eu quero te ver, Jesus. Você fica nessa conexão, eu quero te ver, Jesus. Eu estou fazendo a planilha para o meu chefe, mas eu quero te ver. Eu vou fazer isso até te ver. Veja Ele. E depois você vai compartilhar a sua experiência pessoal, como esses meninos que estavam em Emaús, voltaram para Jerusalém para falar com Pedro, com Maria Madalena. Então, a gente viu Jesus. A gente teve uma experiência pessoal. A gente jantou com Jesus, Jesus jantou com a gente. Jesus jantou com a gente. Jesus jantou com a gente. Ontem, Bruna estava extremamente exausta, porque desde sexta-feira passada a demanda está alta com a minha filha. Mas quando a gente sentou para jantar ontem, a gente orou. Eu puxei essa oração como sacerdote da minha casa. O sumo sacerdote é Jesus, mas eu, como sacerdote da minha casa, puxei essa oração. E falei assim: Jesus, nós damos graças a Ti. Graças a Deus nós estamos aqui. Obrigado, Jesus, por fazer a gente ver essa novidade de vida.
Renova as forças da minha esposa. Renova, porque ela precisa disso nesse momento. Pedirão o que quiseres e será dado. Quem está colado na videira e vê Jesus, pede o que quiser e será dado. Porque o que você começar a pedir é aquilo que Ele quer que você peça. Está cansado? O que Ele quer que você peça? A Bíblia nos diz, renovação de força. Porque cansado você pode desistir, cansado você pode tomar uma atitude errada, cansado você pode cair no pecado, cansado você pode ir para um buraco. Mas ainda que você vá, eu declaro em nome de Jesus nesta live, que Ele vai te pegar e vai colocar você de novo no rumo. Porque você, mulher e homem que ficou até o final, vocês são escolhidos. Não só os que ficaram até o final, tem gente que saiu, mas que é escolhido. Não adianta. É igual o Waze. O Waze manda eu pegar a Avenida Imirim. Se eu pegar Voluntários da Pátria, ele vai me trazer de volta para ir para o mesmo lugar, para o mesmo destino. Até eu parar de ser jumento. Ele tem paciência, ele é a própria paciência. Só vai demorar mais tempo, Bruno, para você chegar no destino. Você pode ficar entrando na rua que você quiser. Mas você vai chegar no destino, que é a Nova Jerusalém. Mas não perde mais seu tempo. Fala, Jesus, eu quero andar na rota. Eu quero andar nesta rota. Eu quero ver se essa vida é chata ou não. Eu quero ver se essa vida é religiosa ou não. Meu Jesus, por favor, derrama o céu neste homem, nesta mulher aí agora. Desce o céu, Jesus. É necessário, Jesus. Por favor. Deus abençoe você e sua casa. Tamo junto, colado na videira. Um beijo no coração da Marcilene, Julie Borges, você que ficou aí até o final. Você sabe, né? Você sabe. Nancy, Cristina. Sansa, obrigado. Tizan Digital. Que essa nova etapa aí seja uma etapa de bênçãos. Etapa evangelística. Novas pessoas colando na videira. Esse é o nosso chamado. Tati Castro, .mindfulness, que está aí no Canadá. Aliás, Tati Castro você conhece. Claro. Cliente da Tizan. Cláudia Antunes, Lu Garrido, Eri Caeta, Érica, meu Deus do céu, Érica com H. Maria Alves. Equilíbrio em Foco, Vitória da Conquista, Suíça da Bahia. A doutora Aninha Kemp. Um beijo pra Kemp. Pessoal, um beijo no coração da Aninha Kemp. Elizabeth Gomes, só tem Gomes nessa live, é nóis. Auxiliadora.Austin, meu Deus, bota o teu nome, misericórdia. Coloca o teu nome nesse seu Instagram. Menina do céu, você já tá colado com a gente há muito tempo. Coloca o teu nome, Deus te chama pelo nome, coloca o teu nome. Gislene.arquiteta, Rosana Ribeirinho, Márcia.alves, Gislene, de novo. Beijo pra vocês, até amanhã, se Deus quiser. Hoje é que dia, Sansão? Quinta, né? Hoje é quinta-feira. Tá bom, então até amanhã, às 8h08 da manhã. Deus abençoe.